Prezada Living, como vai você nesses tempos de quarentena? Espero que tudo esteja correndo bem. Não sei como você pretende se utilizar dessa ferramenta, mas eu preferi ser eu mesma a criar um personagem. Encarei essa proposta como uma espécie de terapia para dialogar sobre os dias temerosos que estamos vivendo. Não sei se você viu desse mesmo modo. Conte-me sobre o que pensa a respeito. Vou descrever um pouco como anda a minha experiência e quero também saber da sua. Fui liberada do trabalho alguns dias após ser decretada oficialmente a quarentena, teoricamente para um serviço de home office, que para mim está sendo mais home do que office. Desde então, meus dias têm sido os mais monótonos possíveis, reduzidos a comer, dormir, assistir Netflix e arrumar a casa. Exatamente nessa ordem. No início, deixei a preguiça me dominar por completo e virei a rainha do miojo e do pastel de queijo. Não comia nada além disso. Depois comecei a inventar novas receitas. Mas apesar de gostar muito de cozinhar, nunca me agradou a ideia de cozinhar só para mim. Pois é, não disse antes, mas moro sozinha. Isso intensificou ainda mais o isolamento. Fico vendo memes e postagem de famílias que não aguentam mais estar junto nesses dias. Marido reclamando da esposa e vice-versa, mãe reclamando dos filhos, irmão reclamando do outro e por aí vai. Fico pensando na minha sorte ou azar, sei lá, de não ter ninguém me importunando. Venho de uma família grande e não ter ninguém ao lado nesse momento é um tanto quanto estranho. Tenho muitos amigos e com um grupo deles específico costumo sair com frequência. Nos reunimos para qualquer coisa. Comemorar aniversário de alguém, ver jogo do Flamengo. Sim, sou flamenguista. Ou até mesmo sem motivo. Se tem um feriado no meio da semana, algum pergunta no grupo do Whats. O que vamos fazer? Vamos para casa de quem? E após uma rápida conversa, estão todos reunidos comendo besteira e jogando conversa fora. Tenho sentido muita falta disso também. Sou uma pessoa que raramente fica em casa e estou forçosamente há quase um mês sem sair dela. Fui ao trabalho umas 3 ou 4 vezes nesse período resolver coisas urgentes que demandavam minha presença. E nessas vezes passei no mercado para reabastecer a despensa. E essas foram minhas únicas saídas. Fora isso, não vou nem no portão. Sabe, Living, a princípio não levei muito a sério essa situação. Até cheguei a me desentender com uma amiga por ela colocar diversas mensagens falando sobre esse vírus no grupo. Não imaginei que chegaríamos ao ponto que chegamos. Não que eu queira tapar o sol com a peneira. Só não gosto de disseminar notícias alarmistas. Prefiro divulgar mensagens de esperança. Mas quando a pandemia chegou a pessoas próximas, fiquei realmente preocupada e me resguardei o máximo que pude. Nos momentos em que precisei ir à rua, fiquei com a sensação de que apenas eu estava respeitando a quarentena, pois a quantidade de pessoas circulando normalmente era chocante. Os mercados lotados, em especial por idosos.
foi o que mais me assustou, porque eles são o principal grupo de risco. Inclusive, o pai de uma conhecida faleceu por conta do vírus. Ela também teve, mas se recuperou, enquanto seu pai, que já tinha uma idade avançada, não teve a mesma sorte. Enfim, falei a beça. Mas esses são meus sentimentos nessa quarentena. Talvez encontre eco nos seus. Ou não. Quero saber de você. Então fico por aqui aguardando a sua resposta. Beijos, Blossom. Prezada Living, como vai você nesses tempos de quarentena? Espero que tudo esteja correndo bem. Não sei como você pretende se utilizar dessa ferramenta, mas eu preferi ser eu mesma a criar um personagem. Encarei essa proposta como uma espécie de terapia para dialogar sobre esses dias temerosos que estamos vivendo. Não sei se você viu desse mesmo modo. Conte-me sobre o que você pensa a respeito. Vou descrever um pouco como anda a minha experiência. E quero também saber da sua. Fui liberada do trabalho alguns dias após ser decretada oficialmente a quarentena. Teoricamente, para um serviço de home office, que para mim está sendo mais home do que office. Desde então, meus dias têm sido os mais monótonos possíveis, reduzidos a comer, dormir, assistir Netflix e arrumar a casa. Exatamente nessa ordem. No início, deixei a preguiça me dominar por completo e virei a rainha do miojo e do pastel de queijo. Não comia nada além disso. Depois, comecei a inventar novas receitas, mas apesar de gostar muito de cozinhar, nunca me agradou a ideia de cozinhar só para mim. Pois é, não disse antes, mas moro sozinha. Isso intensificou ainda mais o isolamento. Fico vendo memes e postagens de famílias que não aguentam mais estar junto nesses dias. Marido reclamando da esposa e vice-versa, mães reclamando dos filhos, irmão reclamando do outro e por aí vai. E fico pensando na minha sorte ou azar, sei lá, de não ter ninguém me importunando. Venho de uma família grande e não ter ninguém ao lado nesse momento é um tanto quanto estranho. Tenho muitos amigos e com um grupo específico deles
costumo sair com frequência. Nos reunimos para qualquer coisa. Comemorar aniversário de alguém, ver jogo do Flamengo. Sim, sou flamenguista. Ou até mesmo sem motivo. Se tem um feriado no meio da semana, algum pergunta no grupo do WhatsApp: o que vamos fazer? Vamos para casa de quem? E após uma rápida conversa, já estão todos reunidos, comendo besteira e jogando conversa fora. Tenho sentido muita falta disso também. Sou uma pessoa que raramente fica em casa e estou forçosamente há quase um mês sem sair dela. Fui ao trabalho umas 3 ou 4 vezes nesse período resolver coisas urgentes que demandavam minha presença. E nessas vezes passei no mercado para reabastecer a despensa. E essas foram minhas únicas saídas. Fora isso, não vou nem ao portão. Sabe, Livy, a princípio não levei muito a sério essa situação. Cheguei até a me desentender com uma amiga, por ela colocar diversas mensagens falando sobre esse vírus no grupo. Não imaginei que chegaríamos ao ponto que chegamos. Não que eu queira tapar o sol com a peneira. Só não gosto de disseminar notícias alarmistas. Prefiro divulgar mensagens de esperança. Mas quando a pandemia chegou a pessoas próximas, fiquei realmente preocupada e me resguardei o máximo que pude. Nos momentos em que precisei ir à rua, fiquei com a sensação de que apenas eu estava respeitando a quarentena, pois a quantidade de pessoas circulando normalmente era chocante. Os mercados lotados, em especial por idosos. Foi o que mais me assustou, porque eles são o principal grupo de risco. Inclusive, o pai de uma conhecida faleceu por conta do vírus. Ela também teve, mas se recuperou, enquanto seu pai, que já tinha uma idade avançada, não teve a mesma sorte. Enfim, falei a beça. Mas esses são meus sentimentos nessa quarentena. Talvez encontre eco nos seus. Ou não. Quero saber de você. Então fico por aqui aguardando a sua resposta. Beijos, Blossom.